Olá, boa noite. Tudo bem com todo mundo que vai entrando aí devagarinho? Tudo bem? O Brasil entra rapidinho, né? Oi, Brasil. Mas já começa me perturbando, gente. Mas já começa me perturbando a vida. Não tem graça, né? Peraí. Nossa, piorou. Peraí que eu vou limpar minha câmera aqui. Eu Não, deixo. Ótima noite, Brasil! Ótima noite, mundo! Como estão todos aí? Nadica, quanto tempo! Um beijo, querida. Gemerson, aguarde. Você estará aqui na minha casa me dando aula de dança. Um excelente professor de dança. Ele é incrível. É. Ele Incrível, falou pra você Gemerson. arrumar a câmera. Hã? Ele falou pra você arrumar a câmera. Minha câmera, Gemerson? Arrumar como, meu Deus? O que está errado na minha câmera? Ajuda a gente aí, Jefferson. Vocês estão ouvindo bem? Tá dando tudo certo? Bora dançar, isso aí. Avisa pra gente, por favor, o que eu tenho que arrumar na câmera, porque aparentemente... Ah, Gé, tá brincando. Leva 6 Ele deve ser o 7, vamos pensar. Daqui a pouco ele pode descobrir qual é o perfil. da semana que vem. É, Quinta. ótimo. Obrigada, estão ouvindo e vendo a gente bem, muito bom. Estamos aqui para mais uma live nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, porque agora eu não erro mais. Também está acabando, né? Personalidade dele? Eu não sei, Gemerson, se você quiser saber a tua personalidade, chama a Patrícia lá no Curadores, tá bom? Sem compromisso nenhum, para você saber um pouquinho mais sobre você, se você sentir vontade, né? Sentir no coração. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a nossa live será sobre o perfil 6, tipo 6. Energia E... hoje tá que tá. Hã? Energia do 6 hoje tá que tá. É engraçado, é muito interessante. Essa coisa do medo, né? Um pouco de medo, um pouco de segurança, um pouco de... Acaba reverberando aqui pra gente também. Mas a gente está chegando, já passamos da metade, né? Dos perfis. Rápido, né? Passa rapidíssimo. Hoje já estamos no 6, falta aí os 6, 7, 8, 9. E aí a gente acaba as nossas lives a respeito dos perfis. Camila, um beijo! Um beijo! Faz tempo que a gente não se fala, nem se vê. Um beijo, espero que esteja tudo bem por aí. Então, hoje a gente vai falar sobre o perfil 6. Na quinta já também sobre o perfil 7. Estamos lembrando vocês que a gente está falando muito do mundo dos mentais, né? São os 3 centros de inteligência, que são mental, emocional e corporal. E nós estamos falando aí da tríade dos mentais, que é o 5, 6 e o 7. Então, a Patrícia vai explicar um pouquinho hoje. Patrícia, que faz parte aí da Sociedade Brasileira de Eneagrama, facilitadora desse processo lindo, incrível. Conta pra gente um pouquinho como é o perfil 6 na sua origem, na sua essência, Patrícia, para o pessoal começar a conhecer um pouquinho do 6. Vamos imaginar uma pessoa que antes dela, lá na origem dela, ela se sentia segura. Ela tinha uma segurança em ser, em existir. Então, isso não era um problema para ela. E lembrando que quando eu estou falando das personalidades, eu faço um resumo do resumo do resumo, porque senão não cabe aqui na live. E eu estou sempre falando no nível médio para baixo de consciência, que é para as pessoas se identificarem, porque é onde a maioria de nós opera no dia a dia. Beijo, Ana! Então, quando essa pessoa nasce, ela entra num processo onde ela começa a se sentir, ela sentiu que ela perdeu a segurança. E como ela se sente insegura e como ela perdeu essa segurança, ela entra num processo de eu preciso me precaver.
Eu preciso estar prevenido para que nada de ruim me aconteça. Ou que tudo dê certo. Ou que nada de ruim aconteça com os meus, com os que estão próximos a mim, com aqueles que eu amo. Então, ela desenvolve mecanismos Sim. de se prevenir de coisas que ela imagina que pode acontecer. E aí, conforme o nível de consciência, vai entrando naquela questão da ansiedade. Porque se eu não tenho segurança, e se eu não tenho certeza que tudo vai dar certo, se eu não tenho certeza de que as coisas vão ficar bem, como que a gente vive assim? Sendo Medo, né? não tem como eu ter a segurança de que tudo vai, se eu fizer isso e isso e isso e isso, tudo vai ficar bem. Fato. Entendeu? Então, essa pessoa, ela entra num processo onde ela tem que se prevenir de tudo. Por ela, e ela faz uma coisa chamada projeção. Ela também faz isso com os dela. Então, ela tem medo por ela mesma. Sim. E ela tem medo dos que estão ao redor dela, os que ela ama. Então, é aquela pessoa que ela se previne de tudo. Ela tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano Y, Z. Sim. Porque precisa ter a certeza que tudo ela vai fazer vai dar certo. Então, se ela for viajar, um exemplo, tá, gente? Se ela for viajar, ela não dá para ela simplesmente sair e viajar. Sim. Ela vai pesquisar antes, ela vai estudar antes, ela vai ver o tempo, ela vai ver a estrada, ela vai ver se tem farmácia, ela vai ver se tem hospital, ela vai ver se tem... Antes mesmo, né? Muito tempo. Era um planejamento exacerbado até. Planejamento. Só que o que acontece com vocês... Gente, planejamento não é ruim. Planejamento é bom, é ótimo. A gente precisa de planejamento na vida. Agora, o problema da personalidade 6 é que eles veem o cenário negativos das coisas. Tudo que eles olham, em vez de olhar assim o que pode dar certo, eles olham diferente do 7, ele olha o que pode dar errado. Fato. Entendeu? Então, ele faz um cenário negativo de todas as coisas, numa viagem, por exemplo, e aí ele desenvolve planos para ele estar precavido de tudo aquilo que ele está imaginando que pode dar errado. E aí desenvolve uma pessoa que tem dificuldade de ser espontânea, desenvolve uma pessoa que tem dificuldade ela é muito ansiosa, porque como ela tem medo que as coisas deem errado, e ela não vai conseguir controlar isso, ela desenvolve uma ansiedade muito grande, porque ela tem uma vozinha que fica na cabeça dela dizendo assim, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? E se? Então a pessoa, ela vive, a vida dela é em volta disso. Tudo é dessa maneira. Sim. E aí, como o pensamento, o 6 é o mental, e os pensamentos são repetitivos, o 6 cansa muito de pensar, porque ele fica pensando, planejando, vendo cenários negativos. E isso é diariamente, isso é todos os dias. Se você vai, a pessoa vai no mercado, a pessoa vai levar o filho na escola, a pessoa vai fazer um almoço, a pessoa ela fica se cercando de que tá, e se? E se? É como se ela quisesse ter um controle de algo que não tem como, né? O que acontece, na verdade, como eu falei, planejamento é bom, não é ruim. Sim. É que ela começa a ter medo de coisas que provavelmente não vão acontecer. Nossa. E aí ela fica ansiosa, tem crise de ansiedades. Sim, todos os 6 que me procuram normalmente estão com crise de ansiedade. Sim. Normalmente. Das pessoas que eu atendo, quem que me chama durante o dia em crise? Sempre é um tipo 6. Nossa. E sempre, sei lá, ó, eu tô aqui no meu trabalho passando mal. Eu tô aqui e passa mal mesmo. Tem sensação de desmaio, tem taquicardia, tem tudo, porque eles estão preparados para o perigo iminente. Realmente não vai acontecer. Bem provável. Entendeu? Agora imagina um desgaste físico, emocional, de uma pessoa que está sempre preparada para o pior. É enorme, né? O desgaste sempre. Vai acontecer. Isso aqui é o mais doido, né? Muito doído para eles. Porque eles me falam assim, eu não consigo controlar o que eu tô pensando. Entendeu? Então, essa é assim, nível médio para baixo de consciência.
né? É claro que o medo é o vício emocional do tipo 6. Sim. Então, ele tem muito, porque ele é insegurança, como se ele precisasse ter uma base, como se ele precisasse ter algo que dê segurança para ele. Isso pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um sistema, pode ser, dependendo do instinto dele, isso muda. Então, se ele tiver algo ou alguém que garanta a ele que ele vai estar seguro, pronto. Que nada vai faltar. Se for uma autopreservação, que nada vai faltar. Se for um sexual com aquela pessoa, não vai faltar. Mas o 6, por exemplo, ele precisa de alguém... o que essa pessoa tem que ter para passar essa segurança para ele, por exemplo? Se o outro dá segurança para ele, que tipo de segurança é essa? Então, assim, ó, aqui nós estamos entrando no assunto de instinto. Sim. Tá? Não sei se todo mundo que está na live e as pessoas que vão assistir sabem o que é instinto, que nós não fizemos live de instinto ainda. Mas nós temos 3 instintos. Quando a pessoa... né, lá, a gente deu uma pinceladinha lá no começo e no seu curso você dá isso com muito mais ênfase, né? Sim. No curso fala sobre isso. No curso é tudo isso que eu pincelo aqui aprofundado, né? Exato. Então, falando de instintos, se o 6 ele é um 6 social dominante, ele vai atrás de ou uma empresa, ou uma organização, algo, pode ser religião, pode ser uma empresa, pode ser alguma coisa que dê segurança a ele. Se eu fizer tudo isso que a empresa me manda, ou se eu fizer isso que essa organização me manda, eu estarei seguro e vai ficar tudo bem. Tá? Pode ser até... Quando será uma que... pessoa... Você estava falando aí, eu estou pensando aqui, será que pode, por exemplo, pessoas que fazem concurso público, será que teria uma tendência mais de ser um 6? Pra gente, né? É uma coisa que eu acabei de pensar aqui, porque é uma segurança de que vai ter um salário pro resto da vida. Sim, tem uma tendência de ser o 6, mas tem uma tendência maior de ser alguém em autopreservação. Isso, daí é do instinto. Ele precisa ter a segurança, mesmo que ele ganhe pouco, mas ele tem uma segurança de que ele não vai nunca ser mandado embora na vida. Faz sentido. O dominante, por exemplo, não quer um emprego desse, porque ele vai ganhar pouco para ele não resolve, porque ele precisa viver muita experiência na vida, ele quer muita coisa. Então, normalmente, não quer um emprego desse, até porque é chato, é rotina, a mesma coisa. Ele não vai curtir muito um emprego desse. Então, eu estou dizendo normalmente, tá? Sim, claro. Eu estava falando se for uma pessoa, esse 6, ele vai precisar de que essa pessoa dê segurança para a vida dele. Pro jeito que ele acha que ele tem que viver, essa outra pessoa tem que dar segurança para isso. Entendeu? Muito bom. Sim. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser né, o apoio, pode ser de várias maneiras, mas ele tem que confiar. O 6 é muito leal. A lealdade é muito importante para ele. E da mesma maneira que ele é leal, ele espera a lealdade, né? Então, se ele confia em alguém, primeiro que aquela pessoa tem que ter provado para ele que merece a confiança dele. Nossa. Ele é questionador. Você fala um negócio para ele, ele tá pensando assim, será? Ele vai pesquisar, ele vai atrás, porque ele precisa ter certeza daquilo que você está falando, porque senão ele não está seguro. Entendeu? O tipo 6 é o rei do print. Então, que é engraçado, você vai falando e vai me dando uma tensão de tipo, o quão pesado não deve ser viver assim, né? O tipo 6, ele é o rei do print. Eu tenho uma amiga minha que é 6, é muito engraçado, que eu conversando com ela, ela fala, peraí, amiga, eu tenho print. Aí é sempre, tudo ela tem o print. Porque, e é o Google também, né? Porque eles pesquisam tudo, todo mundo pesquisa no Google. Mas Exato. O 6 tem uma segurança das coisas, ele é o Dr. Google. Ele pesquisa, e ele tem muita informação, ele sabe de muita coisa. Porque como ele pesquisa tudo, porque ele precisa ter segurança do que ele está falando, ou do que ele está... Precisa ter segurança. Então, ele pesquisa, eles sabem tudo, assim. É muito interessante você num papo com alguns tipo 6, assim, que eles são uma caixinha de informação, assim. É muito engraçado. Você perguntou... Não, eu não perguntei. E assim, olha que coisa interessante, né? Lembrando, por exemplo, qual é a essência do 6? É a coragem, né?
Sim. Como que a pessoa que mais tem coragem vive com tanto medo? É muito doido isso, né? É assim, ó, quando vocês entram num processo onde ele entende que a segurança que ele precisa não está fora dele, está dentro dele, ele consegue criar os pensamentos. Porque a mente de um 6, ela é como se ela fosse, como eu pudesse usar a palavra, ela fosse poluída de tanto pensamento. Sim. Eles têm que a energia deles é toda concentrada aqui e eles estão, imagina, antecipando coisas negativas o tempo todo e estão pensando o que fazer se der errado o tempo todo. Nível médio para baixo, consciência sempre. Então, quando essa pessoa consegue silenciar a mente, deixar de ser pensada pelos próprios pensamentos, porque uma pessoa dessa ela não controla os seus pensamentos. É automático. O pensamento assim, o pensamento está nela, mas ela não consegue controlar, ela não consegue parar de pensar naquilo, entendeu? E aí ela entra em neurose, porque ela está pensando uma coisa e ela está apavorada com uma coisa que... Ó, tem um exemplo bem interessante de uma moça, ela teve uma crise no trabalho, me ligou, porque ela foi atravessar a rua, eu dou sempre esse exemplo no curso, ela foi atravessar a rua, porque para alguns é um absurdo, mas isso aconteceu, isso é real. E eu vi o quanto essa pessoa estava desesperada em crise a ponto de ter que ir para um hospital, entendeu? Porque ela foi atravessar a rua e ela não aconteceu nada com ela, mas houve a possibilidade lá de que ela poderia ter sido atropelada, por exemplo. E aí ela atravessou a rua e ela começou assim, nossa, e se eu tivesse sido atropelada? E se o carro tivesse me acertado, quanto tempo será que a minha família ia demorar para saber que eu fui atropelada? Quanto tempo será que ia demorar o socorro? Será que eles iam achar uma coisa do convênio? Na coisa? Ela começou, e será que ia não sei o quê? E aí, daí ela começou a entrar em pânico, porque na cabeça dela, o pensamento dela, estava pensando ela, né? Sim. Dizendo para ela, pensando assim, nossa, minha família só ia saber do meu acidente lá para 5 da tarde. Meu Quem Deus. Entendeu? Só que isso Sim. tudo é normal, apenas pensando na possibilidade de ter sido atropelada. Ela não foi atropelada. Estava tudo bem, não estava acontecendo nada. Mas o pânico que bateu nela disso, a neurose foi do jeito que ela entrou em crise, me ligou, e eu brinco que eu sempre mando os funcionários para os banheiros das empresas. Né? Eu falo, vai para o banheiro. Querendo ou não, é a continuidade do seu atendimento, né? Eu acho que o bom é isso do seu atendimento, que você acaba acompanhando a pessoa. Quando a pessoa está em crise, ou você ajuda ela ali, ou ela vai para o hospital. Claro. Porque a pressão baixa, ela sente fisicamente no corpo como se ela estivesse correndo perigo. Como se ela tivesse prevenido de alguma coisa que não está acontecendo. Entendeu? Então, ou você consegue socorrer ali e acalmar ela, para que ela... E aí eu nem sempre sempre não dá para ser isso presencialmente, né? Claro. Então, onde que numa empresa a pessoa consegue ficar sozinha? Normalmente no banheiro. Eu falo, então vai pro banheiro, fecha a porta, respira, vou conversando com ela, faço ela olhar ao redor. Está realmente acontecendo com você agora. Olha ao seu redor. Entendeu? Para ela ficar em si, para ela entender que naquele momento não está acontecendo nada. E aí ela vai tomar. E não está acontecendo nada. Está acontecendo só dentro da cabeça dela. Se a gente for para fato, não existe o passado e não existe o futuro, só existe o presente, que a gente fala muito do estado de presença, é exatamente isso que você faz, você traz a pessoa para o presente, né? Isso. E como eles são muito preocupados e têm muito medo, eu sempre trago a seguinte pergunta para eles. Tá, aí eu tenho medo, e se acontecer tal coisa? Eu falo, tá, e se isso acontecer? E daí, o que vai acontecer? Sim. O que acontece se isso acontecer? Sim. Daí eu vou dizer que isso acontecer. A gente vai em todas as possibilidades até que ela entende que ela não precisa se preocupar. Que seja o que for acontecer, ela vai resolver. Entendeu? Mas para chegar nesse estado mental, silenciar a mente, entrar em estado de presença que a gente fala, para a pessoa se observar, ver o que realmente está acontecendo e o que não está acontecendo com ela. E aí, quando ele silencia a mente, ele acessa uma intuição, que o 6 é o mais intuitivo do Enneagrama. E aí, em intuição, ele acessa uma coragem, que daí, na intuição, ele sabe o que tem que ser feito. Entendeu? E aí, quando eu sei o que eu preciso fazer, isso não é uma dúvida, eu sei o que
Eu não tenho medo, Sim. né? Então é muito lindo um 6 em coragem, assim, porque ele não tem medo, ele simplesmente é assertivo, ele sabe o que tem que fazer, ele vai e faz, sem aquela coisa vibrando. Um 6 perto da gente, quando ele está muito ansioso, assim, a vibração, a energia sobe, aumenta. Eu sinto, né, quando tem uma energia assim, uma pessoa que está muito, muito ansiosa, eu sinto. É uma flecha minha, né? Então, Sim. uma flecha quando um nível eu estou baixo nível de consciência, quando eu acesso a minha flecha 6 lá no nível baixo de consciência, a ansiedade me pega também. É o legal que você está falando das flechas. Para quem está chegando ainda, não vem acompanhando as nossas lives, a gente fala muito aqui de asas, flechas, níveis de consciência. E para quem quer aprofundar isso, a gente traz isso no curso presencial. Inclusive, vai ter um agora no dia 4 de fevereiro. Então, dá tempo de se programar ainda para você aprofundar. Se você ainda não sabe o seu perfil, busca lá a curadores lá no direct, Patrícia manda para vocês. Gente, é sem custo nenhum. Você sabe um pouquinho sobre você. E fala diretamente com a Patrícia, é ela mesmo que atende lá no Insta. Então, é uma forma muito mais profunda e intensa de você olhar um pouquinho do porquê você faz o que você faz hoje. Se algumas coisas que estão sendo faladas aqui hoje estão mexendo com você, se dê oportunidade para olhar um pouquinho. É rápido, às vezes é indolor, às vezes não, mas vale a pena vocês darem uma olhada lá no Curadores, tá? Inclusive, essa live fica também salva lá. Mas, pode falar. É o seguinte, saber o perfil do Enneagrama é incrível, saber qual é a sua personalidade é incrível, te ajuda a entrar no processo de autoobservação, descobrir por que você faz o que você faz, te dá a possibilidade de você continuar, de você poder escolher se você ainda quer continuar fazendo ou não. Então, só descobrir o perfil do Enneagrama, a sua personalidade, o Enneagrama, lembrando que ele é muito mais do que isso. Com o Enneagrama, eu consigo desenvolver um caminho, eu consigo ver aonde que o bicho está pegando, eu consigo saber aonde eu mesmo faço mal para mim, aonde eu faço mal para mim na minha família, ou no meu trabalho, ou no meu dia a dia. Eu consigo descobrir aonde eu posso. Gostei do que o André falou aqui, André. Um beijo, querido. É um manual dos comportamentos. Muito bom, gostei. Manual dos comportamentos. Vai patentear isso aí, André. Manual sensacional. Incrível. Obrigada. Ela tá roubando o nome. André é parceiraço, né, André? Então, é isso. Você descobre o manual da sua personalidade, como ela funciona, qual é a tendência dos seus comportamentos, e aí você vê qual comportamento que você pratica, que você faz, que te faz mal. Quando você não consegue não, por exemplo. Quando a pessoa não consegue dizer não. O quanto isso faz mal na vida dela. O quanto ficar fazendo planejamento, no caso dos 6, planejamento negativo das coisas, vendo sempre o cenário negativo das coisas, o quanto isso trava a vida, quanto tira a espontaneidade. Será que a vida precisa ser tão, assim, regrada, milímetro por milímetro, tudo estritamente planejado para que nada dê errado? O que acontece se der Nenhuma. Oi? Você não tem liberdade, você não tem leveza, você não tem tranquilidade, né? E a pergunta é, o que realmente acontece se tudo aquilo que você tem medo acontecer? É incrível. Porque, mas pode ser que não. Eu não quero teoria, eu quero que realmente, na prática. Tem uma 6 que conheço ela, e ela é uma 6 autopreservação. Então, ela tinha muito medo de não conseguir pagar as contas dela. Uhum. Só que ela trabalha, tudo, né? Tem a vida dela. Então, não é uma pessoa que tá desempregada, não tem dinheiro para pagar a conta. Ela trabalha. Sim. E ela sempre conseguiu pagar as contas dela. Mas todo mês ela tinha medo de não conseguir pagar as contas dela. E quando eu falo isso, é bobeira. Mas a pessoa, quando a pessoa tem esse medo, a pessoa não dorme. É aquela pessoa que tem insônia, que fica sem dormir de noite, coração disparado. E como é uma pessoa que não dorme bem à noite? Como é que o dia dela vai trabalhar depois? É péssimo. Então,
ela tinha medo de não conseguir pagar as contas. Uhum. E aí nós começamos a trabalhar isso, né? Porque ela estava ficando apavorada. Ela falava assim, eu tô apavorada porque eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Eu falei, peraí, vamos conversar. E aí depois de muito conversar, esses dias ela pagou uma conta atrasada. Sim. Mas ela pagou a conta atrasada feliz da vida. Doutora, eu paguei a conta atrasada, não aconteceu nada. Engraçado ela falando. Mas tudo bem, paguei uma conta atrasada. Mas só ela sabe o quanto. Patrícia, pessoal, fala pra gente se tá tudo ok na live, porque tá dando umas travadinhas aqui pra mim, só pra gente ver se tá ok, ou se tá travando aí pra vocês também. Só dá um oi pra gente, por favor. Lembrando que isso, para muitas pessoas que você falou agora de pagar a conta atrasada, pode parecer idiota, né? Mas para uma pessoa, obrigada, André. Mas para uma pessoa que vive nesse medo constante, para ela é libertador, né? É libertador. Porque, por exemplo, tinha uma moça, tipo 6 também, que ela não conseguia dormir pela quantidade de demanda de coisas que ela tinha que fazer no outro dia. E ela tinha medo de esquecer o que ela ia fazer no outro dia. Entendam, gente, essas pessoas, elas estão sequestradas pelos próprios pensamentos. Exato. Não consegue controlar. Quando elas estão nesse nível, ela não consegue controlar. Então ela falava assim, nossa, tô sem dormir não sei quanto tempo. Por quê? Porque eu fico tão preocupada com o que eu tenho que fazer no outro dia, que eu acho que eu não vou conseguir fazer, que não vai dar conta, e aí eu não durmo. Vamos fazer o seguinte, ela falou, tenho medo de esquecer de fazer alguma coisa importante. Sim. Falei, vamos combinar o seguinte, antes de você dormir, você vai anotar, vai botar no papel tudo que você tem para fazer no dia seguinte. Antes de dormir, você deita e durma, entendeu? Funcionou super para ela. Porque boba é sim. Cada um precisa, né? Você vai entendendo o que resolve para cada perfil. É lógico que isso funcionou para ela, porque ela. Qual foi a questão que ela trouxe para mim? Eu tenho medo de esquecer o que eu tenho que fazer amanhã. Gente, qual é a possibilidade de esquecer uma coisa que vai fazer no outro dia, que se for importante? Sim, sim. Era uma possibilidade. Não é consciente. Aí é que tá o negócio. Não é consciente. É um comportamento automático. Eu tem um chip instalado em mim, o chip do tipo 6 está instalado em mim, ele está rodando sozinho, tá contido um manual. Adorei o manual do comportamento, André. Sim. Adorei o manual do comportamento. Nele tem um manual instalado com comportamentos. E tem um manual ali e ele vai cumprindo todos os comportamentos que estão escritos naquele manual. Qual é a nossa função? Desprogramado automático. Fato. Eu preciso ficar ansiosa. Ó, eu levei meu filho para a escola. Gente, eu não sou mãe, mas todos os pais acreditam que ficam um pouco ansiosos de deixar o filho na escola. Porque você tem medo de acontecer alguma coisa, medo de acontecer isso, tudo bem. Agora, você vai proibir seu filho de ir para a escola porque você tem medo que aconteça alguma coisa com ele lá? Então, quando chega nesse ponto de proibir, meu filho não vai para a escola. Aí é um ponto que atrapalha o desenvolvimento tanto da criança. Você vê que a pessoa está sequestrada por aquele comportamento. Sim. Isso aqui é um exemplo. Sim. Porque quando você senta para conversar com o tipo 6, André. Exatamente. Não isso está instalado em você, André. E aí você não consegue sair daquele comportamento. Isso eu falo do 6, mas vale para todas as personalidades. Por isso que o que mais ajuda no processo de desenvolvimento com o Enneagrama, uma das coisas que mais ajuda é a autoobservação. É simples e é complexo. É simples e é complexo. Porque as pessoas têm uma receita mirabolante, uma coisa muito difícil para elas fazerem, não. É só observar o seu próprio comportamento. E se você sabe o que você faz, o que você faz, você consegue isso no seu dia observar. Nossa, aqui eu tô fazendo isso por isso, ó. Aqui eu tô fazendo. Às vezes a gente consegue mudar o comportamento, às vezes não. Às vezes eu, por exemplo, como uma 9, às vezes eu sei que eu devia fazer tal coisa, mas às vezes é possível e às vezes não é possível. Sim. Entendeu?
consegue. Tem uma cliente minha que é uma 6, e aí a gente conversando, ela entendendo um pouco mais a respeito do comportamento dela. Aí eu falei para ela assim, é muito provável que na sua bolsa tenha linha, agulha e tal. Ela falou, tenho. Porque pensa que tudo pode acontecer a todo tempo, né? Eu falo que viajar com tipo 6 é ótimo, porque a gente não passa perto nunca, porque eles têm tudo. Então, tipo 6 por perto é maravilhoso para quem tá perto, porque ele se previne, ele resolve tudo. Agora, e para ele? Que peso é esse? Ele tem que estar antecipando tudo que pode acontecer, mesmo que não aconteça. Ele tem a solução para algo que não vai acontecer. Nossa Senhora. A energia criando uma solução para algo que não vai acontecer. E se acontecer, ele já tem a solução, mas como você mesmo disse, é muito provável que não aconteça. Não, o bom é quando acontece. Quando acontece algo que eles anteciparam, né? Se foram lá, ficaram... Sabe o eu te disse? Exato. Quando algo que eles já tinham a solução ali acontece. Sim. Porque é como se contasse a personalidade deles. Ó, tá vendo? Ó, eu sou privilegiado. Exato. Eu tenho que continuar. Muito assim. legal você falando isso. Muito legal. Uma outra cliente minha que também é perfil 6, pensa numa pessoa para investir dinheiro num perfil 6 que tem medo de tudo como né? Uma coisa quase que desesperadora. Tem que ter muita segurança, aposta só no que é realmente de fato seguro, faz um monte de análise para isso acontecer, enfim. E aí, todo. Hã? Questiona tudo, todo mundo. Tá. E ela viu uma oportunidade, achou incrível e investiu. Adivinha o que aconteceu? Deu errado. Pra que foi dar errado? Mas eu sabia, eu tinha que ter me ouvido, eu já sabia, tal. Então, assim, mas não é... E como explicar a ela que é um caso dentro de todos os outros que ela pensa o tempo inteiro que pode dar errado, né? Não, e aí quando comprova a crença deles, quando comprova o manual, e aí dá uma coisa boa, assim, eles, sabe, um alívio do... Eu te disse, se tivesse me escutado, se tivesse... Mas o mais incrível é que o 6 não é isso. Ele não é. Qual que é o caminho de evolução? A gente estava falando aqui que a essência dele é a coragem. Nos seus atendimentos, por exemplo, como é que você trabalha o 6 para ele ter menos medo? Como que seria isso, por exemplo? Nos cursos eu ensino um caminho de desenvolvimento, né? Porque no curso, como é uma coisa mais próxima, a gente vai descobrir instinto também, vai descobrir ordem de instinto, a gente conversa mais profundamente nisso, então eu consigo passar um caminho de desenvolvimento mais assertivo e mais transformador. Nos atendimentos online é a mesma coisa. Eu converso com a pessoa e a gente tem eu faço várias questões, né? A gente conversa bastante e eu consigo traçar um caminho de desenvolvimento mais objetivo, vamos dizer assim. Aqui, eu tenho que passar eu tô falando com vários, pode ser que seja vários subtipos, né? Sim. Pode ser um 6 autopreservação, um 6 social. O que eu digo sempre para um 6, mesmo sem saber instinto dele. Pé no chão, no sentido de trabalhar um pouquinho o corpo, porque a energia do 6 está muito na mente, então trazer para atividade física, para ele fazer alguma coisa para dispersar um pouquinho, trazer um pouquinho dessa energia para o corpo. Já diminui aqui na parte do pensar, né? Diminui um pouco a quantidade de pensamento repetitivo. Mas principalmente trazer ele para a realidade do que realmente pode acontecer. Tá? O que realmente pode acontecer. Se você, a moça que não foi atropelada, você está sofrendo, você está no seu trabalho, você está querendo ir embora, você está querendo, você tem risco de perder seu emprego por um acidente que não aconteceu. Que coisa, né? Meu Deus. Então é assim, qual a sua real situação? Ao seu redor, o que está acontecendo? Entendeu? Eu trago ela para o agora. Sim. Eu tiro ela, a projeção do futuro que ela faz, essa coisa que ela joga lá para o futuro,
onde tudo lá no futuro vai dar errado, e trago ela para o agora, e ajudo ela no processo de silenciar a mente. Porque o ser só precisa disso, silenciar a mente. A hora que você silencia a mente, traz para o corpo, ele é intuitivo demais. Ele é o mais intuitivo do Enneagrama. Tem um filme que eu estava assistindo, que eu sempre, quando falo de 6, eu assisto esse filme. Primeiro que eu amo esse filme, tem tudo que eu gosto lá, tem hipnose, tem coisa no filme. E é o Rei Arthur e a Lenda da Espada. Porque o personagem é o 6. O 6 tem uma coisa chamada Jornada do Herói. Onde ele não acredita nele mesmo, ele não confia nele mesmo. Todo mundo diz pra ele, tá certo, vai, é isso mesmo. Lá no filme, no caso, o personagem lá, ele é o rei que vai salvar, ele que é o cara que vai tirar a espada. Ele fala, não, não sou eu. E, tipo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou suficiente, eu tenho medo, entendeu? Sim. E aí, quando ele aceita que ele é mesmo, que o poder tá nele, que ele é o cara que vai levantar a espada, e aí você vê toda a potência que é esse 6. Então, o que o 6 precisa para sair do medo e sair das crises de ansiedade, que tem muita crise de ansiedade, o 6, é isso. É silenciar a mente e saber que tudo que ele precisa, toda a informação... E sabe do 6? O 6, eles fazem assim, ó. Eles já sabem o que eles... Vamos supor, eles já sabem o que eles querem investir. Sim. Aí ele pergunta assim, o que você acha dessa roupa? Aí pergunta para outra pessoa, o que você acha dessa roupa? Ele pergunta, o que você acha dessa roupa? Ele vai perguntando até alguém dizer o que ele acha que é, entendeu? Na hora que ele vai usar roupa, ou ela vai usar roupa, ela tá usando que fulano falou que é bom. Ela tem a segurança de que alguém falou que é bom. Não é da... Segurança. Entendeu? Então é muito engraçado. Você fica perguntando para todo mundo. Ah, eu tô querendo fazer uma faculdade de tal coisa. Aí pergunta pra mim, pergunta pra quem, pergunta pra quem, vai perguntando. Teve uma vez que ela queria fazer um negócio lá, dela vai perguntar pra mim, eu falei assim, não adianta, eu falei, para de perguntar pra mim, pras pessoas, porque o que você quer fazer, você já sabe, você tá esperando alguém confirmar o que você quer, entendeu? E não vai ser eu que vou confirmar, não. Você já sabe o que você quer fazer, entendeu? Sim. Então, e aí a hora que fala aquilo que ela, é isso, tá vendo? Ó, fulano falou, que fulano também achou que é. Então agora eu vou fazer, Exato. porque ela tem a segurança dela do fulano. Entendeu? Sim. Então é hora que ele silenciar essa mente, ele é o mais intuitivo, ele já sabe o que tem que fazer. E aí, como ele já sabe o que tem que fazer, ele tem certeza, ele não tem medo, ele simplesmente acessa a coragem dele. E imagina uma pessoa que sabe planejar, uma pessoa que sabe prevenir, uma pessoa que sabe organizar as coisas. Coragem? Com a coragem. Nossa! Eu amo. Eu quero sempre... na verdade, eu quero um de cada tipo na minha equipe. Porque aí vai estar tudo... Ter um 2 é ótimo, ter um 6 é ótimo, ter um 7... Achei que não fosse falar, né? Achei, né, que não estava me reconhecendo. Eu já ia ficar bem irritada aqui. É isso. Então, para quem não sabe personalidade ainda, me chama, eu passo o teste, como a Priscila falou, não tem custo, pelo menos você vai descobrir. Quantas pessoas, só de descobrir a personalidade, já abre assim, ó, um leque, a pessoa consegue visualizar algumas coisas que ela fez na vida, ela já consegue visualizar onde que ela precisa melhorar, ela consegue visualizar onde ela mesma está se fazendo mal. Só de descobrir isso já é ótimo. Fundar no assunto, quiser entender por que você faz o que você faz, você ter um melhor relacionamento no teu trabalho, na tua família, no relacionamento em geral, que quando você sabe por que você faz o que você faz, você começa a escolher se você ainda quer continuar fazendo. E se você sabe o porquê as outras pessoas fazem o que elas fazem, você entende melhor, né? Você entende que o outro está fazendo uma birra, que o outro está fazendo aquilo que é o que ele pode, que ele consegue fazer da mesma jeito, da mesma maneira que nós estamos fazendo aquilo que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue entender melhor como funciona o manual de comportamento. E aí, com isso, a gente consegue patentear isso. Já era. Já era, André. Sinto muito. Tô brincando. Mas aproveitando já, então, para a gente terminar aí o mundo dos mentais nessa quinta-feira, a gente vai estar falando um pouquinho do perfil... Hã? Terminar não, tem o
7 ainda. É isso que eu tô falando. Falar a respeito do 7 na quinta-feira. Oxe. Pra gente terminar o mundo dos mentais, a gente vai falar do 7 na quinta-feira. Foi isso que eu falei. Sorry. Não tem problema, gente. Então, conta um pouquinho só, uma pinça. Eu tô reconhecendo certo. Gosto assim, tô brincando. Me conta, dá uma pincelada para o pessoal, o que é o perfil 7, para ver quem se identifica já, até lá, se der tempo de todo mundo fazer o teste, é legal, quem se identificar para estar junto com a gente na nossa live, ou se você conhece alguém com um pouquinho do perfil que a Patrícia vai falar agora, para chamar para assistir, para ver se identifica, se consegue, né, através da live, melhorar alguma coisa no próprio comportamento. Conta pra gente aí. Tipo 7. Legal, eu vou falar um pouquinho do 7, vou convidar as pessoas que ainda não fizeram o teste me chamar. E quem quiser fazer, aprofundar, nós teremos o curso aí dia 4 de fevereiro, onde a gente vai aprofundar em todos esses assuntos para que você tenha um norte, uma direção, um guia, para que você consiga melhorar os seus comportamentos e sair do automático, tá? O 7 é uma personalidade onde ela entende que ela não daria conta, ela não dá conta de coisa muito doída, sabe? De mexer em sentimentos doloridos, coisas difíceis, situações que ela entende que ela não vai dar conta de suportar ou não vai dar conta de sentir. Lembrando que ele é um mental, né? E aí ele desenvolve diferente do 6, ele desenvolve um planejamento positivo das coisas. Onde, para não entrar em contato com isso que é dolorido, que ele vai sofrer, talvez, ele fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tudo vai dar certo. Estamos aqui para nos divertir, a vida é maravilhosa, eu quero saber só de curtir e dar risada e tudo vai dar certo. Então, ele desenvolve um mecanismo de ser extremamente positivo, onde ele só vê o lado bom das coisas, inclusive das coisas ruins. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Uma pessoa com um planejamento positivo demais, onde tudo vai dar certo demais, onde que tá sempre, na verdade, não é alegria, é uma euforia que eles têm, que eles entendem a alegria, essa pessoa ela não consegue lidar com a parte difícil da vida. Então, ela não olha como se a parte difícil, dolorida, ruim da vida não existisse. E aí, se ela tiver para baixo de consciência, ela fica, vamos dizer assim, fora, sem o pé no chão, para resolver o que tem que ser resolvido, para mexer no que tem que ser mexido, para ir lá e olhar o que realmente fazer. Então, são pessoas que têm uma gula de experiência muito grande. Ela quer viver experiências e coisas legais e tops e coisas que sejam, vamos dizer assim, animadas. Então, são felizes, são sempre felizes. E são aquelas pessoas que animam as festas, os churrascos, são os amigos que são engraçados. E isso é muito bom, né? Mas esconde uma dor muito grande aí, né? Uma dor muito grande. E esconde, e no dia a dia, uma pessoa tem dificuldade de focar nas coisas. Porque como ela quer muita experiência, ela quer viver muitas coisas ao mesmo tempo, onde ela nunca tá bom, porque sempre tem um outro lugar mais legal para ir. Uma outra experiência para viver, algo mais interessante. Eu tô aqui, mas em outro lugar pode ser que esteja melhor. Então, é uma pessoa que ela não consegue aproveitar o presente. É aquela pessoa que viaja e na viagem ela tá organizando a próxima. Nossa. Aí ela não consegue lembrar da viagem que ela já foi. Que coisa. E a mente dela não estava lá. Sim. Ela estava lá próxima. Então, uma pessoa assim, ela tem dificuldade de ter o pé no chão. E aí, dependendo no trabalho, são as pessoas que são cabecinha mais voada, tem dificuldade de focar, esquece muito das coisas, porque o que é chato, o que é burocracia, o que é escritório, o que é esse tipo de coisa é chato. Código, né? É chato, eu quero coisa legal, entendeu? Sim. E aí, tem dificuldade de ficar no mesmo emprego, começa um emprego, aquele emprego é ótimo, maravilhoso, uma experiência. E daqui a pouco ela não quer, mas ela quer outro emprego, ela quer outra experiência. E assim, isso é com relacionamento, isso é com viagem, isso é com cidade, isso é com trabalho.
Então, você olha para trás da história de um 7, ele faz milhões de coisas. Ele tem várias profissões. Dificilmente um 7 tem uma profissão. A não ser que ele for um 7 de autopreservação. Mas, fora isso, ele tem várias experiências a ser contadas e vividas e nunca está satisfeito. Sempre quer mais. E isso torna a gula, né? A gula de experiência, onde ele vive fazendo qualquer coisa. Então, é por isso. Se você conhece alguém com esse perfil acelerado, chama para assistir a nossa live na quinta-feira, 8 horas da noite, dia 19. 8 horas da noite a gente vai estar aqui para falar um pouco mais do perfil 7. Para você poder se conhecer um pouquinho mais, você que é desse perfil, é importante, todos os perfis, né? É importante você olhar, sempre lembrando que se existe a dor em você, saiba que existe o remédio. Isso é o mais importante. Lembrando que nós temos de cada um dos tipos em nós. Existe um central, mas nós temos um pouquinho de cada um. E por que é importante saber os outros também? Porque às vezes é uma flecha minha, às vezes é uma arma. Para eu saber como as outras personalidades funcionam, é importante para que isso ajude a entender o meu comportamento. Porque às vezes eu estou sendo influenciada por uma asa, por exemplo, por uma flecha. Então, é importante a gente saber um pouquinho de cada um deles. Então, entra lá nos curadores, procura lá o seu perfil para você saber por que você faz o que você faz. E na quinta-feira a gente se encontra de novo às 8 da noite, falando mais do perfil 7. Tchau, gente! Tchau, gente! Fala, Brasil! Boa noite, quinta! Tchau!